Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre direito eleitoral e hoje nós vamos falar sobre janela partidária. O que é, para que serve, como se utilizar dela, quais são as pessoas beneficiadas pela janela partidária, onde está previsto na lei e quem ou quando que o prazo para que se possa utilizar a janela partidária. Pois bem, a janela partidária é uma previsão legal criada há pouco tempo, recente inclusive na nossa legislação brasileira, há alguns anos, para possibilitar que pessoas que tenham mandato eletivo consigam trocar de partido sem perder o mandato. Por quê? O entendimento jurisprudencial é de que o mandato ele pertence ao partido e não à pessoa, ao detentor do mandato eletivo. Então, quando essa pessoa quisesse trocar de partido, se ele exercia ou ela exercia um mandato eletivo, se ele fosse trocar de partido, ele perderia o mandato porque ficaria para o partido. Então, a legislação, o legislador, criou essa figura da janela partidária, que é um período em que as pessoas que exercem mandato eletivo, independente do cargo, né, que ele exerça, mas sempre pensando que são cargos proporcionais, o cargo executivo ele não tem esse risco de perder o mandato quando ele troca de partido. Então o legislador pensou, precisamos dar uma seguridade, dar uma segurança para essas pessoas que exercem mandato eletivo, caso elas queiram trocar de partido, e criaram a janela partidária. Pois bem, a janela partidária ela ocorre ali geralmente, ela termina 6 meses antes da eleição e neste ano de 2024 ela começa no dia 7 de março e até o dia 5 de abril. Em regra, é mais ou menos isso mesmo nos outros anos, então contando sempre 6 meses antes da eleição, o prazo se encerra até 6 meses antes da eleição. E por que isso ocorre? Porque se alguém quer trocar de partido e ele quer ser candidato na próxima eleição, ele precisa estar filiado a um partido político há pelo menos 6 meses para que ele consiga concorrer a uma eleição. Então, quando o legislador pensou nisso, ele já trouxe essa previsão de até 6 meses antes da eleição para aquelas pessoas que trocaram de partido nesse período da janela partidária consigam ser candidato na próxima eleição. E por que a gente está falando de janela partidária, ou se você estiver assistindo esse vídeo aqui fora desse período de 7 de março a 5 de abril de 2024, porque é interessante falar sobre esse assunto. A janela partidária é um momento em que muitas pessoas trocam de partido, né? Vira uma troca, vai para outro partido, vem para outro partido, e isso ocorre até o prazo bem próximo de se encerrar aquela janela partidária. É importante a gente falar sobre isso porque muitas pessoas querem trocar de partido e exercem mandato eletivo, mas ficam em dúvida. Então, por que você já começar a estudar e analisar sobre isso? Para que você tenha em mente que, quando você vai trocar de partido, uma das coisas que as pessoas fazem é analisar como é o estatuto do outro partido, como é a ideologia partidária daquele partido, e isso é interessante que já se faça essa análise antes da janela partidária para que chegue lá e você já saiba para qual partido você pretende ir. Pois bem, e se fora da janela partidária, se acontecer alguma coisa e a pessoa quiser trocar de partido, mas ele é detentor de mandato eletivo, ele pode trocar e não vai perder o mandato? Pois bem, a legislação ela tem previsão em relação a isso, mas são poucas as previsões. Então, caso a pessoa seja expulsa do partido, ela não vai perder o mandato, ou caso haja um acordo. Inclusive, na legislação está previsto que se o partido e a pessoa detentor do mandato fizerem um acordo, ele continua com o mandato. Então, o partido pode fazer essa anuência da saída da pessoa e determinar ou aceitar que ele continue exercendo o mandato eletivo. Então, também, onde é que está previsto na legislação a previsão da janela partidária? Pois bem, nós temos lá na Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, ela prevê no artigo 22A as possibilidades de perda do mandato. As pessoas que têm um mandato eletivo e caso troque de partido, ela vai perder o mandato. Então, se ele se desfiliar sem justa causa, ele vai perder o mandato e por isso aqui veio essa figura e previsto lá no artigo 17 da Constituição Federal que a possibilidade da saída da pessoa do partido no período da janela partidária.
E aí, quem é que pode usufruir dessa janela partidária? O entendimento recente do TSE, a partir do ano de 2018, esse passou a ser um entendimento pacífico, é de que quem pode usufruir da janela partidária são as pessoas que estão finalizando o mandato. Então, no ano de eleições municipais e distritais, quem pode trocar de partido dentro da janela partidária são os vereadores, porque irão concorrer na próxima eleição para o mesmo cargo, ou de vereador ou de prefeito, mas ele pode trocar se ele estiver no seu último ano de mandato como vereador. Da mesma forma, nas eleições gerais, os deputados estaduais e deputados federais e distritais poderão trocar de partido dentro da janela partidária quando se tratar de eleições gerais e eles estiverem exercendo o último ano do seu mandato. Então era isso, a janela partidária é um momento importante para o período de processo eleitoral, porque é importante tanto para os partidos quanto para as pessoas que irão trocar de partido, porque os partidos podem ou conseguir muitas outras pessoas para suas legendas ou podem também perder muitas pessoas. E a gente sabe que a quantidade de pessoas eleitas dentro de um partido significa muito para um partido, tanto para receber fundo partidário, quanto para várias outras questões que eles são beneficiados a depender da quantidade de votos que vão ter nas eleições. Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre janela partidária. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não curtiram o vídeo ainda, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que nós teremos durante este ano. Muito conteúdo no canal sobre direito eleitoral e sobre eleições. Até mais, tchau, tchau!